Boa noite a todos. Boa noite. Ah, encarnados, né? Tava quase desencarnando, né, gente? Deus me livre, batendo uma madeira, né? A gente fala de desencarnação para espírita, já dá um arrepio na coluna, né? De nervoso. Então vamos lá. Hoje nós escolhemos falar a respeito de um tema que acho que está sendo o meu tema mensal, né? A respeito passou um Lázaro ali, que eu achei que era meio roxo o espírito. Eu acho que é o Lázaro que estava levantando, né, enquanto ele dormia. Mas o tema chama-se Sono Profundo com Jesus, não mais. E nós começamos pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon, e o item é o 12. O primeiro parágrafo desse capítulo nos fala o seguinte, que Jesus estava indo para a crucificação. Então nós sabemos bem essa passagem, né? Carregava a sua cruz indo para a crucificação. E ali naquele primeiro capítulo, nós temos um descritivo de todas as pessoas que estavam assistindo aquele último caminhar de Jesus. Eram todas as pessoas conhecidas. Já haviam ouvido Jesus nas suas pregações, já o haviam seguido através das terras de Jerusalém. Muitas das pessoas que estavam ali eram pessoas que ele já havia curado, ele tinha praticado o seu milagre. Algumas outras pessoas que nós sabemos das histórias bíblicas eram fariseus, eram saduceus, pessoas conhecidas. Nós tínhamos também os sacerdotes do templo, estavam lá observando Jesus. Inclusive, alguns apóstolos do mestre acompanhavam aquele processo. Daí nós temos que Jesus cai, porque ele carregava aquela sua cruz pesada demais. E nenhuma daquelas pessoas que conheciam Jesus foram até ele para socorrê-lo. Ninguém que o conhecia fez um movimento para acudir Jesus naquele momento. E ali passava um sirineu, como nós sabemos da passagem. E esse sirineu, ele foi instado pelos guardas. Então vamos prestar atenção neste verbo. Quando eu sou instada a algo, não um convite. Ninguém está falando para mim assim, vem cá, junto comigo, né? Vamos cantar uma música. Não. Instar é quase uma obrigação. Ele foi instado, provocado, sugerido a. E aquele sirineu que estava passando ali desavisadamente, um pouco temeroso de recusar aquele convite um pouco mais forte, ele vai e socorre Jesus. Mas o sirineu não conhecia Jesus. Ele não havia visto suas preleções, ele não havia seguido Jesus, mas ele é instado, ele vai socorrer Jesus. Nós sabemos que ele carrega a cruz de Jesus por um determinado tempo, depois ele devolve a cruz para o Cristo. Na verdade, não é que ele devolva, o Cristo pede a sua cruz de volta. Alguns estudiosos estimam que a cruz de Jesus pesava 70 quilos. Mas uma coisa, né, gente, é nós carregarmos 70 quilos quando nós estamos sadios. Para aqueles que são adeptos da musculação, não vieram hoje. Não vieram. Né? Mas para aquelas pessoas que fazem, né, as suas práticas físicas de exercício, 70 quilos, né, amigo? Que ele é forte. Né? Então 70 quilos não é nada. Né? Levanta-se com facilidade. Agora vamos imaginar que Jesus já havia passado por uma noite sendo questionado. Ele havia passado por chibatadas. Ele havia passado por privações. Ninguém deu uma água para Jesus. Ninguém deu comida para Jesus enquanto ele estava preso nessa noite. Então talvez esses 70 quilos da cruz de Cristo, 70 quilos da cruz de Cristo pesassem uns 300, né, gente? E quando a gente está combalido, quando nós estamos adoecidos, e a gente vai tomar um remédio, às vezes pegar uma xicrinha de chá, já é uma dificuldade. Imaginemos o Cristo. Então o saduceu carregou só 70 quilos e devolveu 300 para Jesus. E quando nós fazemos essa analogia com a cruz, quando o mestre faz essa analogia com a cruz na nossa vida, é exatamente que nós que estamos aqui reencarnados, carregando, entre aspas, as cruzes que são os nossos compromissos. Então, muitas vezes os nossos compromissos podem pesar 20 gramas,
Mas existem outras ocasiões que eles estão a 300 e nós não conseguimos carregar sozinhos. Nós precisamos dos sirineus que podem nos auxiliar. E esses sirineus, eles estão caminhantes junto conosco. Eles estão caminhando junto conosco. Porque Deus não nos colocaria para reencarnar para que nós pudéssemos dar conta da nossa existência sozinhos. Nós estamos aqui no centro espírita, nós assistimos palestras, tomamos o passe, água fluidificada, nós temos os nossos amigos, atendimentos terapêuticos, não é? Nós temos uma sorte de arredores que podem nos auxiliar nessa nossa evolução espiritual. Então o Cristo, quando ele tem esse momento com a cruz, é para falar exatamente para a gente vai cair. Vai haver alguns momentos que serão muito difíceis, que serão exigentes, demandantes, complicados, mas a cruz é sua. Somos nós quem temos que levá-la até o término das nossas existências, para que este término seja coroado de luzes no seu esplendor. Mas haverá pessoas que nos auxiliarão nesse nosso trajeto, que carregarão as cruzes que nós temos na jornada. E aí é um momento que eu os convido a todos para que nós possamos refletir. Quando nós falamos de cruz, a gente fala de uma coisa que é ruim, não tem uma conotação ruim? Uma cruz, eu carrego essa cruz. Parece um peso, não é? Uma dificuldade, um negócio que nós arrastamos. Mas se nós continuarmos entendendo as nossas experiências reencarnatórias e os momentos mais desafiadores pelos quais nós temos que passar, com este peso dessa cruz, então até a cruzinha de 25 gramas sempre pesará 300. Nós temos que entender que estarmos aqui reencarnados e carregarmos a nossa cruz é um compromisso de espíritos maduros na responsabilidade da sua evolução. Então nós viemos aqui com este compromisso de darmos conta na nossa jornada daquilo que trazemos de outras experiências reencarnatórias. Então nós temos que olhar as nossas cruzes de uma forma diferente. Não com este tom do peso, de que nós arrastamos. Não estamos querendo diminuir a dor das nossas experiências. Não estamos querendo diminuir as dificuldades que nós enfrentamos, não é? Aquilo pelo que nós temos que passar, que às vezes oprime os nossos corações. Dificulta até que nós tenhamos um raciocínio organizado. Tamanhos os enfrentamentos pelos quais nós passamos muitas vezes. Então não queremos diminuir o valor da experiência que nós vivemos, mas queremos atribuir para a experiência uma releitura. Não desta coisa que constringe, desta coisa que arrasta, deste objeto que quando nós olhamos, nós nos transferimos para um lugar de dor. Talvez esse lugar de dor é porque nós nos solidarizemos com Jesus, hoje um pouco mais conscientes. Porque talvez, neste momento que ele carregava a cruz para o Gólgota, pode ser que nós estivéssemos no primeiro parágrafo. Conhecíamos Jesus, mas talvez amedrontados, temerosos. Se a gente ajudasse Jesus, vocês acham que a gente ia ser crucificado também? Pelo simples fato de eu conhecê-lo, será que eu seria, levada também a uma crucificação? Então, muitas daquelas pessoas que estavam ali conhecedoras do Cristo, afastaram-se porque estavam temerosas da entrega a que poderiam estar submetidas naquele momento. Mas essas pessoas estavam neste sono profundo, ainda semiconscientes. Não estavam despertas para as responsabilidades que é uma vida quando nós caminhamos com Jesus. Elas não estavam conscientes, elas estavam dormentes. E algumas dessas pessoas permanecem na atualidade dormentes. Estão expostas aos convites da evolução. Agora vou ampliá-los, não estou dizendo nem que seja através unicamente do Cristo, que é o nosso Messias, e nós acreditamos. Porque existem religiões variadas. Existem algumas religiões que nem têm Jesus como mestre orientador. Então estas pessoas também estão sendo submetidas na lida diária da sua existência a convites de evolução. E o que nós vamos fazer? Nós vamos nos iludir, nós vamos adiar os nossos passos, nós vamos postergar, nós vamos delegar a responsabilidade para qualquer sirineu que passe o nosso caminho, a gente deposita um pouquinho mais no caminhão dele, porque o nosso não consegue carregar as nossas responsabilidades. Então nós temos que olhar para a atualidade, gente, e estarmos incomodativos com o nosso processo de evolução. Mas incomodativos, não que seja um espinho no nosso sapato. Nós temos que estar incomodados.
Ainda do latim, sim, é olhar para dentro, não é? Então, é olhar para os cômodos de dentro. Então, quando eu olho para os cômodos de dentro, eu começo a olhar e falar, opa, peraí, tem algumas coisas que eu preciso aqui ajustar. Tem alguns cômodos que eu preciso fazer uma faxina pesada. Tem outros que se eu arrastar um sofazinho de lugar e passar um espanador, tá ótimo. Então, o convite de Jesus para que nós carregássemos as nossas cruzes é para que nós façamos esse movimento de libertação. Mas quem não carrega a cruz, não se liberta. Então, nós não podemos adiar este movimento. Não podemos. Nós temos que fazê-lo de uma forma cada vez mais consciente. Nós temos a espiritualidade provando, através de incontáveis reencarnações, como a própria reencarnação de Joana de Ângeles, que não só foi Joana de Ângeles, não é? Mas para ela chegar a Joana de Ângeles, antes ela foi Joana de Cusa, não é? Temos várias Joanas, né? Joana, através do livro do Marcelo Souto Maior, que fez a biografia de Divaldo, não é? E ela fala que ela adota esse nome Joana, João, Giovanni. Então, ela vai fazendo esse seu processo evolutivo. Então, quando ela conhece Jesus, o seu espírito já se sensibiliza. Aí nós pensamos, meu Deus, mas por que alguns espíritos se sensibilizaram e outros se embruteceram à passagem do mestre? Porque a luz é tanta. O convite a nos transportarmos para um outro movimento é tamanho que alguns ombros não deram conta de se enxergarem. Porque quando Jesus chega, a luz dele não é estritamente só para ele. A luz dele é para que nós os enxergássemos. Então, muitos espíritos não deram conta de olhar para si próprios e abraçarem as responsabilidades daquilo que haviam feito até ali. Fugiram, evadiram, não pegaram a cruz de Jesus, saíram de cena naquele momento, porque eles não estavam prontos. Mas nós precisamos despertar. Estamos aqui para despertar deste sono absoluto. E aí, pensando a respeito disso, não é? Olhando a vida acontecer, nós assistimos um filme recentemente que se chama Amores Materialistas. Já assistiram? Já? Algumas pessoas não, tarefa então de fim de semana. Amores Materialistas, mas com cunho espírita. Tá? Teve um outro centro que eu abordei Amores Materialistas, eu prometi que eu não ia falar do final, mas é mentira, gente. De alguma sorte eu vou ter que contar um pouquinho do final do filme. Tá? Então, em Amores Materialistas, nós temos uma personagem, Dakota Johnson, conhecida do cinema norte-americano. Ela trabalha numa agência de casamentos nos Estados Unidos. Ou seja, quando você está no mapa da fome, entendeu? Você vai numa agência de casamento, você paga para alguém fazer o seu match, como se diz atualmente, não é? Para encontrar o seu date. As pessoas vão lá e pagam, mas não é só pagar, elas têm um catálogo de pessoas que elas podem escolher ali. E neste catálogo de pessoas, como nós escolhemos roupas, ou eletroeletrônicos, ou eletrodomésticos, estão os seres humanos. Então ali existem qualidades de seres humanos. Cor de cabelo, quantidade de cabelo. Para alguns. Né? Então, cor de cabelo, quantidade de cabelo, altura, peso, onde essas pessoas trabalham, que profissão elas possuem, quanto elas fazem ao longo do ano, porque nos Estados Unidos é assim, né? Quanto elas fazem de salário ao longo do ano. Então, nós escolhemos aquelas pessoas, os seus atributos, se são esportistas, se não são, suas qualidades, seus valores. Ali está descrito. E lá vai essa personagem fazer os encontros. Aí, fazendo uma parte, né? Como diria Davi Ascenso de Pinda, ele fala que Deus escreve certo por linhas retas, é a gente que entorta mesmo, né? Então, pode ser que até numa agência de casamentos, os matches sejam propiciados pela espiritualidade maior para que as pessoas que têm um compromisso de terem uma jornada juntos se encontrem. Sou eu tentando entender a doutrina dentro de uma agência de casamentos, não é? E aí, então, ela faz lá os seus casamentos quando ela própria é rendida numa paquera com uma pessoa bastante interessante, que é Pedro Pascal. Aquele que hoje está sendo considerado também o novo hollywoodiano, né? Pedro Pascal. E ele era interessantíssimo, gente. Alto, cabelos vastos, olhar sedutor, uma conversa ótima. E ela se deixa envolver por Pedro Pascal. Mas ela tinha um romance anterior com uma pessoa que era o Chris Evans. Eu vou acertar agora, tá, Beto?
E outro dia eu falei que o Chris Evans era o super-homem, o Beto quase morreu, porque ele é o Capitão América, entendeu? Eu troco, gente, eu troco Disney, eu troco todos os super-heróis, mas o Chris Evans é o Capitão América. Só que o Chris Evans, gente, ele não é o status social do Pedro Pascal, não é. Ele tem 37 anos, tenta ser ator, mas não conseguiu, e trabalha em um buffet e mora num apartamento com mais uns 5 criaturas. E o Pedro Pascal mora num super de um apartamento, numa área super reconhecida em Nova York, caríssima, etc. Ela se envolve com o Pedro Pascal, até que numa noite ela acorda por ver uma marca na canela de Pedro Pascal. Toca naquela marca, ele fica todo constrangido, ela se levanta, vai tomar uma água, ele vai atrás. E ele fala para ela que ele se submeteu a uma cirurgia que rompe a tíbia e a fíbula, ou seja, corta a sua perna, para que essa pessoa passe por 3, 4 meses de recuperação numa máquina tensora para ganhar de 10 a 15 centímetros a mais. E ela estava em pé e ele se ajoelha, ele se abaixa assim, esse era o meu tamanho. E ele diz para ela, nunca uma mulher como você olharia para mim. Eu não teria a profissão que eu tenho se eu tivesse aquele tamanho. As pessoas não me respeitavam por eu ter aquela altura. Então, sim, eu me submeti a essa cirurgia. E daí nós pensamos, não é possível que as pessoas façam isso. O filme imita a vida e vice-versa, não é? E essas cirurgias são comuns, gente, para pessoas que se acidentam gravemente. Mas aí tem um grande motivo, é um acidente, não é? Ele não, era por estética. Era por padrão social, é para um modelo da sociedade que diz, homens que são aceitos têm que estar no catálogo com esta descrição. Isto é ou não é um sono profundo? Eu estou perdendo a minha autenticidade para eu caber no modelo. Eu estou perdendo minha autenticidade até de raciocínio para eu defender algumas ideologias, que sinceramente, de forma atual, nem sei se ideologias são, porque são tão rasas, são tão frágeis, são tão boçais, e as pessoas perdem tempo nessas discussões infundadas, sem nem saber de onde veio o princípio e a origem dos fatos. Discutindo, brigando, rompendo relações familiares, rompendo com amigos. Se isso não for sono profundo, ainda não sei o que seja. Mas neste momento, Dakota Johnson cai uma luz nela. E ela fala, não quero esse relacionamento, eu quero um relacionamento verdadeiro. Olha o título do filme, Amores Materialistas. É um amor materialista. Não tem um afeto genuíno, não tem uma troca sincera, não tem uma busca que seja verdadeira para o meu coração. É um tiro no escuro, para ver se dá certo. E ela volta então para o Chris Evans, contei o filme, entendeu? Mas até aí são 2 horas, entendeu? Até aí são 2 horas de filme. Mas ela volta para o Chris Evans, por quê? Garçom, morando num apartamento comunitário, ator frustrado, era ali que residia o verdadeiro amor dela, era ali. E ele fala tudo isso para ela, e ela fala, eu acho que eu já sou grande, eu consigo me virar. Né? Então não estou num relacionamento porque ele dá status, porque ele me alça uma condição social, XPTO. Eu não escolho uma profissão porque é uma profissão que dá dinheiro. Né? Eu escolho por aptidão, por dom. Eu escolho por compromisso espiritual. Então, muitas vezes hoje dentro da sociedade, nós estamos vendo, como diria até uma música do YouTube, cegos guiando cegos, as pessoas se guiando cegamente. E nós que estamos seguindo a doutrina espírita, nós temos a obrigação do despertar, para que nós não sejamos seduzidos por essas inverdades, estas mentiras contadas como se fosse a solução da nossa existência. Este glamour de uma felicidade absoluta que não existe. E nós precisamos fazer este movimento do despertar exatamente porque Chico já nos diria, a oratória é maravilhosa, mas quem arrasta uma pessoa e outra à evolução são os nossos exemplos. Então os nossos comportamentos têm que ser diferentes, os nossos discursos têm que ser diferentes. Porque nós estamos conversando com pessoas e as pessoas estão observando aquilo que somos porque abraçamos uma religião. Então nós podemos fazer de uma forma indireta o despertar de uma outra pessoa. E aí, fazendo uma outra analogia, estávamos numa palestra
em São Paulo que se chamava Alma Talks, aconteceu recentemente. Então, palestraram Rossando Klinger, que nós gostamos muito, Mário Sérgio Cortella e Lucilena Galvão, a filósofa. E eu já assisti muita coisa de Mário Sérgio Cortella, porque eu sou Cortella lover, né? Então, caiu na rede, eu tô assistindo, que eu gosto muito de Cortella. Então, eu assisto as coisas de Cortella, mas eu já vou falando assim, aposto que ele vai repetir alguma coisa que eu já ouvi, né? Mas Cortella veio diferente nessa palestra. A palestra inteira ele falou coisas que eu nunca havia ouvido Cortella falando antes. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, o que aconteceu com ele? Né? Que ele veio repaginado, recustomizado, redesenhado. Aí eu me lembrei das fases de Jung. Jung, discípulo de Freud, ele fala que a nossa vida obedece a ciclos de setênios. Não porque é místico e são 7 anos, mas porque são processos de maturidade. Então, se nós contarmos a nossa vida de 7 em 7 anos, na proximidade do que será 7 anos, os 21, 22, 23, os 49, 50, 51, nós estamos fazendo mudanças comportamentais, que a maturidade nos convida a fazer, porque maturidade é uma escolha, não é só tempo transcorrido. E Cortella já está com quantos anos? 60 e poucos? Ou seja, ele está entrando num setênio que olha para a vida inteira e fala, que legado que eu deixei? O que eu construí? Que emblema que eu marquei as pessoas? O quão positivo eu fui? Que momentos eu construí com essas pessoas que valeram a pena? E ele fala exatamente disso, fazendo uma alusão a Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro de Machado de Assis. E Machado de Assis dedica esse livro aos primeiros vermes que hão de comer a minha carne. Está escrito na lápide dele, quando do seu desencarne. Aí você fala, meu Deus, eu vou, né, direcionar um livro, que é o livro da minha existência, aos vermes que hão de comer a minha carne. Só que Machado de Assis estava sendo irônico através de Brás Cubas. Porque ele fala, não dedicarei nem aos cultos, que estão preocupados com Spencer, porque era uma época cientificista, que não me lerão. Também não dedicarei às populações mais incautas, porque não me compreenderão. E não dedico aos primeiros vermes que hão de comer a minha carne. E o Cortella fala, não quero dedicar a minha existência aos primeiros vermes que hão de comer a minha carne. Na minha lápide estará escrito, eu fiz falta. Mas não uma falta daquilo que causa dependência, mas uma falta daquilo que compartilha alguma coisa boa, que deixa um emblema positivo nas pessoas, que constrói um legado. Daí a idade do Cortella no setênio junguiano. Ele já está olhando para toda a sua trajetória e se repensando, que emblemas e marcas eu deixei nas pessoas? O que eu construí? Quais foram as relações? Quais foram os momentos proveitosos? As trocas genuínas? A alegria verdadeira? A instrução, o conhecimento das aulas que eu dei? Que espíritos que eu deixei impactados pelo fazer pensar, pelo sair do lugar comum e não se deixar seduzir pela fala da massa, mas para que as pessoas ganhassem a sua autenticidade na sua existência, raciocinando, pensando, refletindo, não com preguiça, porque hoje nada que dure mais 2 minutos e meio na internet, ninguém assiste, porque tem preguiça mental. Eu não vi nada nunca nessa vida, um livro que ganhasse profundidade no prólogo. A gente precisa mergulhar. Então o Cortella estava perguntando isso pra gente. Você quer fazer falta em quê? Qual foi a sua construção nessa jornada? E nós não estamos falando de espíritos missionários, como nós vimos aqui, mas dentro das nossas obrigações reencarnatórias, nos núcleos onde nós caminhamos, de que sono nós despertamos e impactamos as pessoas? No livro O Mundo de Sofia, que apresenta para a gente a filosofia nos anos 80, nós temos no prólogo do Garner um diálogo com a Sofia. Ela vai recebendo cartas, para quem já leu e faz muito tempo, para quem não leu, ela vai recebendo cartas. Ela está com 14 anos para fazer 15. E essa pessoa é uma pessoa anônima, só que é um filósofo, que nós vamos saber no final do livro. Ele vai escrevendo cartas para Sofia, provocando o seu processo de reflexão, porque ela sairia da sua juventude e entraria na vida madura. E este filósofo entende que ela precisa ter recursos para ela viver uma vida adulta plena, consciente, boa, bonita, feliz, mas consciente. Então, na introdução deste livro, nós temos uma imagem
de um coelho sendo arrancado da cartola, pois que ele estava na escuridão, embramado em seus pelos. E todo mito e simbologia diz muito da gente. Nós estamos aqui reencarnados, mas a gente fez o movimento do coelho? Arrancados dos nossos sonhos, dos nossos idílios, das nossas viagens, nós colocamos o pé no chão, nós aterrissamos na nossa reencarnação, nós saímos do nosso emaranhado de dúvidas, ou nós ainda não estamos sabendo por que nós estamos aqui reencarnados, com qual propósito? Este coelho é arrancado da cartola. E este coelho, ao invés de fazer perguntas transcendentais, ele faz perguntas como: onde vou morar? Eu tenho que comer? Ele foi tirado da escuridão, gente, ele foi tirado da cartola. Que pergunta se esperaria do coelho? Não é? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Quais são as minhas obrigações agora? Mas ele repete um padrão, ou seja, todos nós, quando somos tirados da cartola das nossas reencarnações infrutíferas, a gente tem que perguntar: para que eu estou aqui? E Jesus veio nos dar essa resposta para que nós despertássemos os nossos sonos absolutos, para que nós estivéssemos atentos às nossas reencarnações, não só evoluindo, porque isso é genérico, todos vamos fazer. Mas a grande pergunta para o coelho é: em que? O que nós precisamos despertar em nós, para que nós possamos continuar esse processo evolutivo e não mais dormir? Jesus veio para que nós despertássemos das ilusões terrenas. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não é vivendo a materialidade que nós vamos conseguir o nosso processo de evolução. Não estamos dizendo que nós todos temos que ser eremitas, não é? Abandonarmos os nossos trabalhos e vivermos de prana. Aí até mesmo Chico Xavier, perguntado num pinga-fogo pela repórter: e aqueles que estão dentro dos claustros, aqueles que são monges e ficam em seus mosteiros, eles também não evoluem? E Chico responde: se o seu processo de enclausuramento servir à evolução própria de alguém, não perderam a sua reencarnação. Então não adianta a gente ficar lá, sabe? Dormindo num sono profundo. A gente tem que despertar para as nossas responsabilidades. E não dá para fugir, porque elas vão nos encontrar. Elas vão nos encontrar, que senão nessa reencarnação, numa próxima. E se elas não nos reencontrarem numa próxima reencarnação, é porque nessa nós somos tão bem-sucedidos nas nossas escolhas, nós estávamos tão conscientes que nós conseguimos um abatimentozinho. E talvez aquele dissabor que nós viveríamos foi tirado da nossa existência por mérito, não por nepotismo, não por apadrinhamento, que é muito comum na atualidade. Mas nós conquistamos porque nós lutamos. Olha onde está Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus está na palestra de Mário Sérgio Cortella. Jesus está em Amores Materialistas para os olhos que querem ver. Porque aqueles que escolherem permanecer na cegueira, lá estarão, atrasando o seu processo reencarnatório. Será que Jesus está em mais algum lugar? Jesus está no meio de nós. Não é assim que nós aprendemos na Igreja Católica? Daqueles que viemos das igrejas católicas, não é? Porque eu estudei uma. Então ele está no meio de nós. É o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Senhor, dai-nos a tua paz. Não é isso? Mas ele pode até dar a paz dele para a gente. Eu vou manter a paz dele? Eu vou fazer por merecer para viver na paz do Cristo? Porque dá, gente. Jesus é abundante. Ele não é mesquinho, avarento. Ele é abundante, mas eu vou querer continuar vivendo na paz do Cristo? Eu vou separar o caos que existe em mim para eu estabelecer uma ordem, para eu aproveitar o tempo verdadeiramente? Ou eu querer continuar vivendo no caos das más escolhas, dos passos mal dados? Aonde nós estamos caminhando? E para nós entendermos o quanto Jesus é maravilhoso, até para aqueles que o desconhecem, que o fizeram chorar, como na passagem do livro de Eurípides Barçanufo, O Homem e a Missão, Eurípides se depara com Jesus no mundo espiritual e o Cristo chorava. E Eurípides ficou constrangidíssimo, ele queria ajudar o Cristo, ele pensava, imagina, Eurípides Barçanufo pensava na sua pequenez, como que eu vou ajudar Jesus? Ele é o Cristo, ele é o Messias. Mas ele se aproxima de Jesus e ele fala: Jesus, por que choras? Choras por aqueles que não te conhecem? E Jesus fala: não, Eurípides,
Não choro por aqueles que não me conhecem. Eu choro por aqueles que me conhecem, mas não me praticam. São aqueles do primeiro parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, que conheciam Jesus, mas não praticavam o que ele havia pregado. Amedrontados, fugidios, temerosos. Nós não podemos estar nesse primeiro parágrafo, gente, a gente tem que estar no segundo, igual o Cirineu. Há caminho e trabalhando para o nosso processo de transformação espiritual. Deus te crie. Há caminho do processo de transformação espiritual. E para nós provarmos verdadeiramente que Jesus está em tudo, despertemos para que nós sejamos gratos aos nossos pais, porque nos trouxeram até aqui, não é? Não haveria outro meio de nós nascermos na Terra se não fosse por intermédio de uma barriga materna, não é? Nós estamos aqui. Mas ainda segundo a constelação familiar, nós devolvemos para os nossos pais aquilo que pertence a eles e nós não mais queremos carregar, porque não é do nosso compromisso nem da nossa responsabilidade, para que nós possamos viver uma vida grata a eles, mas pelas nossas próprias pernas, as nossas próprias escolhas. Foi o que Jesus veio fazer conosco. Aqui está a sua existência, ela é de sua responsabilidade. Quem vier por mim será salvo, não foi? Porque ele é o modelo e o guia. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Eu quero lhe falar o que eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que o canto é menor que a vida de qualquer pessoa. Tá aí, Gissa. Há perigo na esquina. Olha que linda essa letra, gente. Eu venho lhe falar, meu grande amor. É Jesus. Nós somos os grandes amores do Cristo. Ele veio falar pra gente. Não é possível. Até aquele um que não vai fazer falta. É aquele um. Ele veio falar para todos nós. Só que olhem bem a letra. Ele vem falar o que ele viveu, não o que ele ouviu nos discos. Porque se nós transformarmos os discos para a doutrina espírita, é o evangelho, é a codificação. São todos os livros. Mas não bastam todos os livros se nós não desempenharmos na nossa existência os ensinamentos dos livros. Então é na vida. Eu vim mostrar para vocês tudo o que eu vivi, o que aconteceu comigo. Ele veio viver junto com a gente. E ele fala que viver é melhor do que sonhar. Então também não adianta a gente ficar idealizando. Ah, porque se fosse assim, porque se fosse daquele jeito, daí a vida não acontece. E se ela acontecer, ela nos frustra. Porque nós idealizamos tanto uma perfeição que nós ainda não atingimos. Nós estamos caminhando para ela. Nós estamos caminhando para ela. E ainda Belchior, porque Elisa é intérprete, não é? Belchior ainda escreve que qualquer canto é menor que a vida de qualquer pessoa. Então qualquer canto é menor. A vida, gente, ela é muito maior do que tudo. E é nela que nós temos que fazer o nosso processo de transformação espiritual. Mas nós temos que estar atentos, porque há perigo na esquina, não é? Nós estamos aqui reencarnados e talvez este perigo sejamos nós próprios, não é? Os nossos deszelos que temos para conosco. A falta de carinho, muitas vezes, a falta de cuidado, a falta de atenção. Não precisa ser o perigo externo, é o outro. Não é? Não façamos como o sacro, o inferno são os outros. Não, às vezes sou eu mesmo, não preciso de mais ninguém. Não é? Então a vida é maior do que qualquer pessoa. E o que ela fala? E apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ainda somos os mesmos e vivemos. Nós precisamos ter vida em abundância.
Então nós devemos ser gratos às gerações que nos antecederam, porque os primeiros neandertais saíram das cavernas e foram para os rios. Dos rios montaram cidades. As cidades proliferaram. As famílias tinham 20, 25 filhos. Morriam 5. E eles falavam, morreu 5 com naturalidade. Mas vieram os pais que falaram, não queremos perder nem 5. E eles se empenharam na agricultura e nos primeiros estudos rudimentares para que nós estivéssemos aqui vivos. E aqueles que fizeram vingar as suas gerações falaram, não mais viveremos aqui, buscaremos as cidades, porque as cidades elas têm tratamento, elas têm saúde, elas têm escola, os meus filhos vão ser doutor. E eles vieram para a cidade e trabalharam arduamente, os candangos para Brasília, os retirantes para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Os imigrantes que vieram, italianos, pomerodes, alemães, quantos de nós aqui não somos descendentes deles? Eles vieram para que nós pudéssemos ter vida em abundância, mas nós não precisamos reprisar, nós temos que deixar um legado para a próxima geração, porque eles nos deixaram um legado da luta, da vida, da batalha, rudimentarmente ainda. Poderiam ser mais afetuosos, mais carinhosos, mais atentos, mais 25 filhos para cuidar. De noite ainda vou conversar. O que você passou o dia? Brigou com seu irmão, meu querido? Não tem tempo. Eles tinham que garantir a nossa sobrevivência. Hoje nós temos poucos filhos, não conversamos, temos que inverter isso, não é? O nosso legado para as próximas gerações, gente, é não fazer o mesmo que nós fizemos, mas para que façam melhor. Mas para isso, nós temos que ter um compromisso com a nossa existência. De forma sirineia, se eu posso inventar esta palavra neste momento. Então, a todos nós que estamos aqui, desejo neste Natal, não é? Que nós possamos estar na presença de Jesus. Que Ele possa nos envolver a todos com seu abraço fraterno. Que Ele possa de fato estar no meio de nós. Que Ele possa estar ecoando as nossas consciências. Que Ele possa estar acalentando os nossos corações. Que Ele possa estar conduzindo os nossos passos. E que nós possamos estar atentos para seguir os convites de Jesus, com as almas despertas, com as consciências aclareadas, com o coração cuidado, para que em 2026 nós continuemos a fazer as nossas propostas de ano novo. Não desistamos dela, mas que a maior das propostas seja sermos seres humanos melhores. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.